Você já se perguntou o que acontece quando alguém tenta quebrar um espírito que foi forjado em batalhas que ninguém viu? Quando tentam desarmar não apenas as mãos, mas a dignidade de um homem que carrega cicatrizes invisíveis de guerras travadas em silêncio? Esta é a história de Marcus Thompson, um veterano do exército que descobriu que às vezes as batalhas mais difíceis não são as que enfrentamos em campos distantes, mas aquelas que encontramos no solo que chamamos de lar. Era uma tarde de outono em Millbrook, uma pequena cidade no interior da Geórgia, onde o tempo parece ter parado em algum lugar entre o passado e o presente. As folhas douradas caíam lentamente das árvores centenárias que ladeavam a rua principal, criando um tapete natural que rangia suavemente sob os passos de Marcus, enquanto ele caminhava em direção à loja de ferragens da família. Seus ombros carregavam o peso de memórias que poucos poderiam compreender, noites no Afeganistão, onde o silêncio era mais assustador que o barulho, momentos em que a linha entre a vida e a morte era tão tênue quanto a respiração de um companheiro ferido. Marcus havia retornado há 3 anos, mas em muitos aspectos, parte dele ainda estava lá, naquelas montanhas áridas, onde aprendeu que a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de continuar apesar dele. Seus vizinhos o viam como um homem quieto, sempre educado, sempre disposto a ajudar. Poucos sabiam das noites em que ele acordava suando, ainda sentindo o peso do equipamento militar que não carregava mais, ainda ouvindo os ecos de vozes de companheiros que não voltaram para casa. A loja de ferragens Thompson existia há 3 gerações. Seu avô a havia construído com as próprias mãos depois de voltar da Segunda Guerra Mundial. Seu pai a expandiu após o Vietnã, e agora era Marcus quem mantinha viva não apenas um negócio, mas um legado de serviço e sacrifício. As prateleiras eram organizadas com precisão militar. Cada ferramenta tinha seu lugar, cada parafuso estava contado. Para Marcus, essa ordem era mais que organização. Era uma forma de manter o caos interno sob controle, de criar um espaço onde ele podia respirar sem sentir o peso do passado comprimindo seus pulmões. Naquele dia específico, o sol já começava a se pôr quando 3 homens entraram na loja. Marcus os reconheceu imediatamente, não pelos rostos, mas pela energia que traziam consigo. Era a mesma energia predatória que ele havia aprendido a identificar em zonas de conflito. Aquela tensão no ar que precede a violência. Seus músculos se retesaram involuntariamente, mas seu rosto permaneceu calmo. Anos de treinamento haviam ensinado que o primeiro a demonstrar nervosismo geralmente era o primeiro a cair. O líder do grupo, um homem alto com tatuagens subindo pelo pescoço, aproximou-se do balcão com um sorriso que não alcançava os olhos. "Ouvimos dizer que você tem uma bela coleção aqui, veterano", disse ele, a palavra veterano, carregada de um veneno sutil que Marcus reconheceu imediatamente. Era o tom de quem via sua experiência militar não como serviço, mas como algo a ser desafiado, testado, quebrado. Marcus manteve as mãos visíveis sobre o balcão, uma postura não ameaçadora que havia salvado sua vida mais vezes do que podia contar. "Apenas ferramentas e materiais de construção", respondeu com uma voz que carregava a calma de quem já enfrentou tempestades piores. "Algo específico que procuram?" O segundo homem, mais baixo, mas com olhos que dançavam com uma crueldade mal disfarçada, riu. "Ouvimos que você guarda mais que ferramentas aqui. Ouvimos que o veterano tem alguns brinquedos interessantes dos seus dias de glória." A maneira como ele pronunciou "dias de glória" fez o estômago de Marcus se contrair, não de medo, mas de uma tristeza profunda por homens que nunca entenderiam o peso real daquelas palavras. Foi então que Marcus compreendeu. Eles haviam vindo por suas armas. As mesmas armas que ele mantinha legalmente, trancadas em um cofre nos fundos da loja, cada uma registrada.
cada uma mantida com o mesmo cuidado meticuloso que ele aplicava a tudo em sua vida. Armas que não eram troféus, mas ferramentas, algumas herdadas de seu pai, outras compradas depois de seu retorno, quando as noites eram longas demais e ter algo familiar por perto ajudava a manter os demônios à distância. Não sei do que estão falando, Marcos disse calmamente, seus olhos nunca deixando-os do líder. Era uma dança antiga, esse jogo de olhares, onde o primeiro a desviar admitia fraqueza. Ele havia jogado esse jogo com insurgentes em vielas empoeiradas de Kandahar, com superiores que testavam sua determinação, com a própria morte quando ela sussurrava seu nome nas noites mais escuras. O terceiro homem, que havia ficado em silêncio até então, moveu-se para bloquear a porta. Era um movimento calculado, destinado a criar claustrofobia, a fazer Marcos sentir-se encurralado. Eles não sabiam que ele havia passado dias em cavernas onde o ar era tão escasso que cada respiração era uma decisão consciente, onde o espaço era tão apertado que você podia sentir o batimento cardíaco do homem ao seu lado através da terra compactada. Veja bem, o líder continuou, agora abandonando qualquer pretensão de civilidade. Sabemos que você tem uma licença. Sabemos que tem algumas peças bonitas guardadas. E achamos que um homem como você, sozinho aqui, não precisa de tanta proteção. Afinal, a guerra acabou, não é mesmo, soldado? A última palavra foi cuspida como um insulto, e algo dentro de Marcos, algo que ele havia mantido cuidadosamente controlado desde seu retorno, começou a despertar. Não era raiva, exatamente. Era algo mais profundo, mais primitivo. Era o instinto de sobrevivência refinado em campos de batalha, onde a hesitação significava morte, onde a misericórdia era um luxo que poucos podiam pagar. Mas Marcos também carregava outra coisa dentro de si, a disciplina, a mesma disciplina que o havia feito carregar um companheiro ferido por 5 quilômetros sob fogo inimigo. A mesma disciplina que o fazia levantar todas as manhãs, mesmo quando o peso das memórias tornava cada movimento uma agonia. A mesma disciplina que agora o fazia respirar profundamente e procurar uma solução que não terminasse em sangue. Senhores, ele disse, sua voz ganhando uma qualidade que seus antigos companheiros de esquadrão reconheceriam, o tom de um sargento prestes a explicar uma verdade fundamental sobre a vida. Acredito que há um mal-entendido aqui. Esta é uma loja de ferragens. Vendo martelos, pregos e ocasionalmente aconselhos sobre projetos de reforma. Se procuram algo mais, sugiro que procurem em outro lugar. O homem baixo deu um passo à frente, sua mão movendo-se para o que Marcos identificou imediatamente como o contorno de uma arma sob sua jaqueta. Acho que você não entendeu, velho. Não estamos pedindo. E foi nesse momento, nesse instante preciso, onde a ameaça se cristalizou em intenção, que Marcus Thompson deixou de ser apenas o dono de uma loja de ferragens. Seus olhos, que segundos antes refletiam paciência, mudaram. Tornou-se algo que fez o homem baixo hesitar, algo que fez o líder dar um passo involuntário para trás. Era o olhar de alguém que havia visto o pior que a humanidade tinha a oferecer e havia sobrevivido, não através da brutalidade, mas através de uma competência letal, temperada com propósito. Vocês conhecem o 1º Batalhão, 705º Regimento de Rangers? Marcos perguntou, sua voz agora carregando uma calma que era mais aterrorizante que qualquer grito. Rangers lideram o caminho. Sabe o que isso significa? Significa que somos os primeiros a entrar, os últimos a sair. Significa que quando outros recuam, nós avançamos. Significa que fomos treinados para situações exatamente como esta. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Eu passei 8 anos aprendendo maneiras criativas de neutralizar ameaças. 8 anos onde cada dia era uma lição sobre a fragilidade do corpo humano, sobre os 1000 pontos de pressão que podem incapacitar um homem,
sobre como objetos cotidianos podem se tornar armas letais nas mãos certas. Sabe, é curioso como a vida nos ensina lições quando menos esperamos. Me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo? Qual história aqui do canal mais tocou seu coração? Porque cada um de nós carrega batalhas invisíveis e às vezes compartilhar essas histórias nos torna mais fortes juntos. Marcos continuou, agora movendo-se lentamente ao redor do balcão, cada passo medido, cada movimento telegrafando competência sem agressão. Vejam aquela chave de fenda na prateleira à sua direita. Parece inofensiva, não é? Mas eu poderia mostrar pelo menos 7 maneiras de usá-la que fariam vocês repensarem suas escolhas de vida. Aquele martelo? Nem vou começar a explicar o que anos de treinamento em combate, corpo a corpo, podem fazer com uma ferramenta dessas. O terceiro homem na porta começou a suar. Havia algo na maneira como Marcos se movia, na absoluta ausência de bravata em suas palavras, que tornava cada declaração não uma ameaça, mas uma simples exposição de fatos. Era como ouvir um professor de anatomia descrever casualmente como o corpo humano pode falhar, clínico, preciso e absolutamente aterrorizante em sua simplicidade. Mas sabe o que mais aprendi nesses 8 anos? Marcos parou, agora equidistante dos 3 homens, em uma posição que qualquer tático reconheceria como otimizada para a resposta a múltiplas ameaças. Aprendi que a verdadeira força não está em quantos homens você pode derrubar, mas em quantos conflitos você pode evitar. Aprendi que cada vida tem valor, mesmo as daqueles que parecem determinados a desperdiçá-la. O líder, tentando recuperar algum controle da situação, rosnou. Você está blefando, velho. É um contra 3. Marcos quase sorriu. Quase. Em Fallujah, éramos 4 contra 40. Em Helmand, fiquei sozinho por 16 horas, cercado por hostis. Números nunca me assustaram. Sabe o que me assusta? A ideia de que terei que explicar para a família de vocês por que eles não voltaram para casa hoje. A ideia de que mais sangue será derramado em solo americano quando já vi sangue suficiente para várias vidas. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas, não de medo ou fraqueza, mas de uma tristeza profunda e genuína. Vocês não entendem, não é? Vocês acham que vim para casa inteiro, que a guerra ficou para trás quando pisei em solo americano. Mas eu carrego ela comigo todos os dias. Carrego os rostos dos homens que matei, dos amigos que perdi, das crianças que não pude salvar. Sua voz quebrou ligeiramente, mas ele continuou. Vocês querem minhas armas? Por quê? Para quê? Para intimidar outros veteranos? Para roubar outras lojas? Para espalhar mais violência em uma comunidade que já sofre o suficiente? Eu lutei para proteger o direito de vocês serem idiotas, mas não vou ficar parado enquanto vocês envenenam o lugar que chamo de lar. O homem baixo, claramente desconfortável com a mudança de tom, tentou recuperar a iniciativa. Pare com o drama, soldado. Apenas nos dê o que queremos e ninguém se machuca. Marcos respirou fundo, e quando falou novamente, havia uma resolução em sua voz que fez o ar na loja parecer mais pesado. Vou fazer uma oferta única. Vocês saem agora, esquecem que este lugar existe e eu esqueço seus rostos. Ou... Ele pausou, e nessa pausa havia o peso de decisões tomadas em frações de segundo em zonas de combate. Ou ativamos o protocolo que aprendi quando situações diplomáticas falham. Que protocolo? O líder perguntou, apesar de si mesmo. O protocolo onde eu aceito que nem todas as batalhas podem ser vencidas com palavras. O protocolo onde uso cada grama de treinamento que o tio Sam investiu em mim. O protocolo onde vocês descobrem que há uma razão pela qual Rangers são enviados quando a situação é considerada impossível para outros. Marcos então fez algo que nenhum deles esperava. Ele fechou os olhos e começou a falar em voz baixa, quase como se estivesse rezando.
Reconheço que sou um ranger do meu país. Aceito a responsabilidade que vem com este título. Prometo manter-me mentalmente alerta, fisicamente forte e moralmente correto. Nunca falharei com meus companheiros. Era o credo Ranger, recitado com uma convicção que transcendia palavras. Quando ele abriu os olhos novamente, algo fundamental havia mudado. O homem gentil que organizava ferramentas havia sido substituído por algo mais primordial, mais focado. Era como assistir a uma transformação em tempo real, não física, mas espiritual, mental, tática. O terceiro homem na porta foi o primeiro a quebrar. "Cara, isso não vale a pena", murmurou, já abrindo a porta. "Vamos sair daqui." O homem baixo olhou entre seu líder e Marcos, claramente dividido. O líder, porém, parecia preso em algum tipo de paralisia, incapaz de recuar, mas igualmente incapaz de avançar. Era o momento que Marcos havia visto dezenas de vezes. O momento onde o agressor percebe que escolheu a presa errada, onde o predador descobre que está diante de algo muito mais perigoso que ele. "Vou contar até 5, Marcos disse suavemente. Não precisou chegar ao 2. O líder finalmente quebrou o contato visual, murmurando algo sobre não valer o problema, antes de se virar e caminhar rapidamente para a porta. Os outros 2 já estavam do lado de fora, claramente aliviados por escapar de uma situação que havia tomado um rumo inesperado. Quando a porta se fechou atrás deles, Marcos desabou contra o balcão. Suas mãos tremiam agora, não de medo, mas da adrenalina, da proximidade com a violência que ele havia passado 3 anos tentando deixar para trás. Ele sabia que havia blefado parcialmente. Ele certamente tinha as habilidades, o treinamento, a capacidade. Mas usar essas habilidades teria significado retornar a um lugar mental que ele havia lutado muito para deixar. A verdade era que Marcos poderia ter neutralizado os 3 homens, provavelmente em menos de 30 segundos, se fosse completamente honesto consigo mesmo. O treinamento nunca realmente deixa você. Está gravado em seus músculos, em seus reflexos, na maneira como você vê o mundo. Cada objeto na loja havia sido catalogado em sua mente como potencial arma ou escudo. Cada movimento dos homens havia sido analisado e contrariado em sua mente antes mesmo deles o fazerem. Mas a verdadeira vitória, Marcos sabia, não estava em demonstrar sua capacidade de violência. Estava em encontrar uma maneira de evitá-la. Estava em usar sua experiência, sua presença, sua história como um escudo em vez de uma espada. Os homens haviam saído não porque temiam o que ele poderia fazer, mas porque viram em seus olhos alguém que havia atravessado o inferno e retornado com a sabedoria de que a violência, uma vez iniciada, raramente termina onde esperamos. Naquela noite, Marcos sentou-se em seu pequeno apartamento acima da loja, segurando uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo. Ele pensou sobre o encontro, sobre como facilmente poderia ter terminado diferentemente. Pensou sobre seus companheiros que não tiveram a chance de escolher a não-violência, que foram forçados a agir em frações de segundo que os assombrariam para sempre. Ele pegou seu telefone e ligou para seu terapeuta do VA. Era tarde, mas ela havia dito que ele poderia ligar a qualquer hora. Quando ela atendeu, ele simplesmente disse: "Algo aconteceu hoje. Lidei com isso, mas preciso falar sobre isso." Foi assim que começou uma longa conversa sobre o peso de carregar capacidade letal, sobre a responsabilidade que vem com o treinamento militar, sobre como navegar um mundo civil quando você foi moldado para a guerra. Sua terapeuta ouviu, como sempre fazia, oferecendo não julgamento, mas compreensão, ajudando-o a processar não apenas o que havia acontecido, mas o que não havia acontecido. "Você escolheu a desescalada", ela disse finalmente. "Isso mostra crescimento, Marcos. Mostra que você está encontrando maneiras de ser forte que não dependem da força física.
Marcos concordou, mas ainda sentia o peso da situação. E se eles voltarem? E se da próxima vez eles não recuarem? Então você lidará com isso quando chegar a hora, ela respondeu. Mas hoje você provou para si mesmo que o guerreiro e o pacificador podem coexistir, que sua experiência militar pode ser usada para prevenir violência, não apenas para executá-la. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou pela pequena cidade. De alguma forma, como sempre acontece em lugares pequenos, as pessoas ficaram sabendo sobre o confronto. Mas em vez de medo ou preocupação, Marcos encontrou algo diferente: respeito. Não o respeito superficial que muitas vezes é dado aos veteranos, mas algo mais profundo. Respeito por um homem que havia escolhido o caminho mais difícil, que havia usado sua força para proteger sem destruir. Veteranos locais começaram a visitar a loja com mais frequência, não necessariamente para comprar algo, mas para estar perto de alguém que entendia. Eles compartilhavam histórias, algumas engraçadas, outras dolorosas, todas carregando o peso da experiência compartilhada. Marcos descobriu que havia criado inadvertidamente um espaço seguro, um lugar onde aqueles que haviam servido podiam ser compreendidos sem explicação. Um dia, cerca de 2 semanas depois do incidente, um jovem entrou na loja. Marcos o reconheceu imediatamente. Era o filho do homem baixo, que havia estado entre os 3 agressores. O garoto, não mais que 17 anos, parecia nervoso, mas determinado. Senhor Thompson, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Meu pai me contou o que aconteceu, o que ele tentou fazer. Eu queria pedir desculpas e agradecer. Marcos franziu a testa confuso. Agradecer? O garoto assentiu. Por não machucá-lo, por dar a ele a chance de ir embora. Ele não é um homem mau, só perdido. Desde que perdeu o emprego, ele tem se envolvido com pessoas erradas. Mas depois daquele dia, algo mudou. Ele disse que você poderia tê-lo destruído, mas escolheu não fazer. Isso o fez pensar. Havia lágrimas nos olhos do jovem agora. Ele está procurando ajuda. Começou a ir às reuniões. Está tentando encontrar trabalho legítimo. Disse que se um homem que passou pelo que você passou pode escolher a paz, então ele também pode escolher mudar. Marcos sentiu algo apertar em seu peito. Era um sentimento que ele não esperava, não vitória ou vindication, mas uma sensação de propósito cumprido. Talvez essa fosse a verdadeira natureza do serviço. Não apenas proteger através da força, mas inspirar através do exemplo. Seu pai é bem-vindo aqui, Marcos disse finalmente. Se ele precisar de trabalho, posso não ter uma vaga, mas conheço pessoas. Veteranos cuidam uns dos outros, e isso inclui ajudar aqueles que querem mudar. O garoto saiu da loja com um peso visivelmente removido de seus ombros. E Marcos percebeu que havia descoberto algo importante. Sua experiência militar, seu treinamento, suas cicatrizes, todas essas coisas não eram apenas fardos a carregar. Eram ferramentas que poderiam ser usadas para construir em vez de destruir, para curar em vez de ferir. Com o passar do tempo, a loja de ferragens Thompson tornou-se mais do que apenas um negócio. Tornou-se um ponto de encontro para veteranos, um lugar onde jovens problemáticos podiam encontrar orientação, onde a comunidade podia ver que força verdadeira não estava em intimidação ou violência, mas em escolher o caminho mais difícil da compreensão e da paz. Marcos continuou seu trabalho com o terapeuta, continuou processando suas experiências, continuou encontrando maneiras de integrar seu passado militar com seu presente civil. Ele aprendeu que ativar o modo exército não significava necessariamente violência, significava disciplina, honra, proteção dos vulneráveis e, acima de tudo, a sabedoria de saber quando lutar e quando encontrar outro caminho. A história de Marcus Thompson não é única.
Por todo o país, veteranos enfrentam situações onde seu treinamento e experiência são testados, onde devem escolher entre o caminho fácil da violência e o caminho difícil da paz. O que torna a história de Marcos especial é que ele encontrou uma maneira de honrar seu treinamento militar enquanto abraçava os valores civis que havia jurado proteger. Ele nunca precisou disparar uma arma naquele dia, nunca precisou demonstrar as técnicas letais que havia aprendido. Em vez disso, ele demonstrou algo muito mais poderoso, que um verdadeiro guerreiro sabe quando não lutar, que a verdadeira força está em proteger sem destruir, que o serviço ao país continua muito depois que o uniforme é guardado. Se esta história tocou você de alguma forma, se ela fez você pensar sobre as batalhas invisíveis que as pessoas ao nosso redor enfrentam todos os dias, considere se inscrever no canal. Compartilhamos histórias como esta porque acreditamos que entender as experiências uns dos outros nos torna mais fortes, mais compassivos, mais unidos como comunidade. Cada história que contamos é um lembrete de que por trás de cada rosto existe uma jornada, por trás de cada cicatriz existe uma lição, e por trás de cada escolha de paz existe uma força que poucos podem imaginar. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e compreensão, porque juntos podemos construir pontes onde outros veem apenas divisões. Até a próxima história. Lembrem-se, a verdadeira coragem muitas vezes está nos momentos silenciosos, nas escolhas que ninguém vê, na decisão de ser melhor do que as circunstâncias exigem.